Olá pessoal, quem está falando é o professor Gerson. Nessa aula aqui eu quero mostrar como usar aí, começar a usar, né, o NetBeans, como que eu crio um projeto, uma classe em Java, tá certo? Então vamos começar por aqui, ó. Eu vou clicar nesse ícone aqui, que é novo projeto. Eu abro um novo projeto, verifico ali em categorias se está em Java, que é o que eu quero, né? Aplicação Java, ok. Próximo. Nessa tela a gente vai definir aqui o nome do projeto. O nome do meu projeto aqui, eu vou chamar de cadastro. E um detalhe aqui, você pode ver, aqui embaixo está selecionado criar classe principal. Deixa assim mesmo, selecionado, tá? Detalhe aqui é o seguinte, eu tenho aqui cadastro em minúsculo. Esse nome se refere ao pacote. O que é o pacote? É um arquivo que vai conter essa classe que eu vou criar agora, tá certo? E eu posso criar outras classes dentro desse mesmo pacote. Depois do ponto, eu tenho o nome da classe. Para mim aqui, eu vou colocar classe pessoa. Então aqui ficou desse jeito, nome do projeto cadastro, nome do pacote, que vai conter, o pacote está dentro do projeto, claro, e o nome do pacote é cadastro. Esse pacote ele pode conter várias classes. Da mesma forma, um projeto pode conter vários pacotes com suas várias classes, ok? E aqui, um outro detalhe que eu queria falar para vocês é o seguinte. Localização do projeto. Do jeito que eu deixei aqui, ele vai salvar no caminho padrão aqui que eu defini. Mas se eu quiser direcionar para um outro local, eu clico então nesse botão procurar, ok? E aí eu direciono para um pendrive, para o local que eu desejo, ok? Então é assim, se eu quero salvar em outro local que não seja o padrão, eu clico aqui no botão procurar e direciono para onde eu quero, tá certo? Mas faça isso na hora da definição do projeto, como a gente está fazendo aqui. Clica no botão finalizar, espera um pouquinho, ele cria um template. Esse template aqui já contém, pessoal, o seguinte: nome do pacote, cadastro, como havia definido. Nome da classe, então tá aqui, ó, public class pessoa, uma classe pública chamada pessoa. E já definiu também para mim o meu método principal, meu método main, tá certo? Então, com isso, com esse template aqui, eu já posso começar a escrever meu programa sem me preocupar em ter que escrever de novo o nome da classe, o método, porque eles já estão aí. Toma cuidado também para não excluir, né, não apagar essa linha aqui, porque ela se refere ao pacote. Se você olhar aqui, ó, na janela de projetos, aqui o navegador de projetos, eu tenho aqui o nome do projeto, essa xicarazinha aqui, ó, tá, xícara de café aqui, né? Nome do projeto, cadastro, tá certo? E aqui eu tenho o meu pacote chamado cadastro também. Dentro dele, então, eu tenho a minha classe que eu chamei de pessoa, tá certo? Então, não apaguem essa linha aqui, enfim. Vamos começar do jeito que tá aparecendo aí pra gente, ok? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa, né, que eu vou definir aqui são os atributos de pessoa, características de pessoa. O que uma pessoa tem? A pessoa tem um nome, a pessoa tem também idade,
ok? Vou deixar esses dois atributos aqui, certo? Para a gente, para facilitar aqui um pouco a nossa vida. Tá, então eu defini aqui a minha classe pessoa, os atributos, tá certo? São nome e idade aqui, veja que está na cor verde, né? Isso aí indica então um atributo. Aí muitos me perguntam o seguinte: por que que o int, que é o tipo primitivo, ficou azul e string não ficou azul? O tipo primitivo string não ficou azul. Primeiro, já falei errado aqui, ó. Tipo primitivo string, errado. String é uma classe. Olha aqui, como que eu sei disso? Olha o S aqui maiúsculo. Qualquer nome iniciando por maiúsculo em Java define uma classe, tá certo? Então string não é um tipo primitivo. Por isso que não ficou azul aqui, tá? Ele é uma classe. Muito bem. Agora vamos começar a montar a nossa lógicazinha aí. Bom, o que que acontece? Eu vou querer guardar essas informações aqui num objeto, porque é o seguinte, se eu pensar em pessoas, cada pessoa carrega consigo o nome, idade, o seu RG, o seu CPF, as suas características, ou melhor, os seus atributos, tá certo? Então é interessante manter uma unidade para essas informações aqui, nome e idade. Como que eu faço isso? Então eu vou dizer assim, ó, eu vou criar uma referência, nome, que eu vou chamar de P. Um nome que eu criei aqui. Esse nome, P, poderia ser qualquer nome aí, ele é de um tipo, do tipo pessoa, tá vendo aqui, ó, que ele já até selecionou, né? Tá, marcou aí na uma cor de fundo aí, tá? Destaque, porque se refere a essa classe, pessoa, a ela mesma, ok? Muitos que já têm alguma experiência com Java vão dizer o seguinte, vão estranhar, né? Lá, mas você vai criar um objeto na própria classe, isso não se faz assim, não é interessante isso. Interessante é definir todos os recursos da minha classe e depois usar em outras. É que por enquanto a gente está fazendo uma coisa mais simples possível, tá certo? Então aqui eu estou nessa linha definindo um nome. Um nome de que tipo? Do tipo pessoa. Um nome para objetos da classe pessoa. Instância da classe pessoa. Tá certo? Muito bem. Se eu deixar só assim, eu tenho a referência, não tenho ainda o objeto. O que eu devo fazer então? Eu devo dizer o seguinte, ó, comandinho new, ele vai abrir um espaço na memória, vai alocar um espaço na memória para mim, tá certo? Que vai se chamar P. Tá certo? Então esse espaço aí, a referência dele é o P, que eu coloquei ali, pessoa P. Essa é a referência do bloco que eu vou alocar, desse objeto que eu vou alocar. E vou dizer assim, ó, eu quero que construa esse objeto com as características de pessoa. Veja que aqui, ó, não é nada parecido com isso daqui não, tá? É parecido porque é palavra pessoa, mas aqui o conceito completamente diferente. Aqui é o tipo, refere-se à classe pessoa. Então P é do tipo pessoa, da classe pessoa. E aqui pessoa, parênteses, tá vendo? Só que não tem nada no argumento, quer dizer, dentro do parênteses não tem nada. Isso se refere à chamada do construtor, tá certo? Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou chamando esse tal de construtor aí, pedindo para ele
construa esse objeto com as características, com os atributos da classe pessoa. Aí você pode perguntar, tudo bem, mas aonde que está esse construtor que eu estou chamando por aqui? Aonde que eu vou escrever ele? Não, eu não vou escrever ele, tá? E quando eu não tenho um construtor, eu posso criar os meus construtores, mas não é hora de falar disso agora, senão a gente fica com muita informação aí, confunde. Mas eu posso criar os meus construtores. Aqui eu não vou fazer isso nesse exemplo. Quando eu não faço isso, a JVM, a máquina virtual Java, fornece um construtor padrão, que é esse que eu estou chamando aí, tá certo? Então, o padrão é esse. O fato é que aqui eu criei um objeto. Quem é o objeto? P. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou fazer deixar aqui uma informação para o usuário, né? O System Out Print lá, como de costume. Ah, detalhe. Eu estou escrevendo aqui, né? Daqui a pouco eu mostro um atalho para isso aí para vocês, tá? Então, System Out Print. Aí eu vou colocar assim, insira o nome. Vou colocar só assim, ó, nome. A pessoa vai ter que, o usuário lá vai ter que inserir o nome. E depois eu vou querer um System Out Print. Eu já ia esquecendo de novo aqui. Deixa eu ensinar um atalho para vocês. Estando no NetBeans, você pode fazer assim, ó, Alt Tab. E aí ele escreve para você esse comando. É bom fazer isso algumas vezes na mão, né? System Out Print aí, escrever os códigos na mão, mas depois é interessante também usar os atalhos, tá certo? E aqui eu quero idade, ok? Só que assim, como que eu vou entrar com os valores via teclado? Uma técnica, uma possível técnica é você usar a classe Scanner. Então, para usar a classe Scanner, eu preciso importar. Veja que o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar um pacote, tá certo? Para usar a classe Scanner. Essa linha de import, ela não pode ser feita antes do package aqui, dessa linha aqui, ó. Eu tenho que fazer isso dentro do pacote para essa classe pessoa aqui, tá certo? Então, import java.util, ok? .scanner. Aí, já apareceu aí para mim, tá certo? Então, tá. Agora, como que eu preparo para usar aí essa classe Scanner? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto agora da classe Scanner, que eu vou chamar de entrada, ok? Estou criando um objeto aqui também, semelhante ao que está lá em cima, só que a diferença é que esse objeto que eu estou chamando de entrada aqui, dou o nome que eu quiser, né? Ele é da classe Scanner, ele tem um outro foco aqui de utilização. Eu vou usar ele para outra coisa aqui, vocês vão ver. E agora eu defino ali a chamada do construtor aqui, ó, Scanner. Quero que construa um objeto para entrada de dados, system.in, ok? Então aqui system.in ele vai fazer a leitura do teclado, ok? Junto com um método aqui que a gente vai usar através do objeto entrada. Então, como é que fica esse negócio? Ó? Eu vou fazer assim. Eu quero digitar o nome. Aqui está dizendo, insira o nome, tá certo? Bom, como que eu faço isso? Eu não posso colocar simplesmente nome. Ele vai dizer, eu não conheço essa variável nome. E realmente ela não foi definida no main, ela foi definida na classe, fora do main. Ele é um atributo. Para acessá-lo, eu preciso do objeto da classe pessoa. Quem é o objeto da classe pessoa? É P.
Então, se eu fizer o contrário aqui, ó, coloco o objeto, ponto, p ponto. Veja que aparece aqui os atributos, idade e nome, e aqui aparece alguns métodos padrão, tá certo? Quando eu crio a classe, instancio a classe, melhor dizendo, né, com o objeto P no caso aí, ele já vem junto aí métodos, tá certo? Padrão. No caso aqui eu quero usar o atributo nome, ok? Então p.nome, e agora aqui eu faço o seguinte, vou usar aquele objeto da classe scanner chamado entrada. O que vai acontecer agora? Coloco ponto aqui. Veja que apareceu um monte de coisas aqui, de métodos, tá certo? São métodos. O método para ler nome, eu posso usar o next line. Next line para string, tá certo? Nome é do tipo string. Falar do tipo string, né, não é correto, tá certo? Porque, como eu já falei, string é uma classe. Mas a gente pode se virar por enquanto com isso para não confundir tanto aí esse detalhe, tá? Porque é o seguinte, string é uma classe, nome, então, é um objeto dessa classe, ok? Bom, agora aqui eu faço p.idade, que vai receber o que? Entrada, ponto, next. Só que não é next line agora, é next int. Por quê? Porque a idade é tipo int, tá certo? Então, beleza. Agora aqui eu entrei com os dados lá, vou fazer uma exibição das informações que eu digitei. Então, coloco lá nome, vou fazer aqui um incremento aqui, né? p.nome. Esse mais aqui, né? Lembrando, ele é o concatenador, tá certo? Então ele vai combinar ali string com valor de variável, né? Com valor que eu quero exibir. Opa, não, aqui é idade, né? Idade. E aqui p.idade, aqui sim. Pronto. Ok? O que acontece? Estando aqui no NetBeans, você vai digitando e veja que ele já vai apontando erros. Por exemplo, aqui, ó, eu ainda não terminei de escrever aqui, ele já está apontando alguns erros, né? Aqui ele vai dizer, ó, não, tá faltando ponto e vírgula, ó, esperado ponto e vírgula, ok? Então coloco ponto e vírgula, ele vai compilando conforme eu vou escrevendo. Salva esse programa aí, essa classe, ok? Para executar a maneira correta, você vai achar estranho, mas não é aqui, ó. Essa seta verde aqui está dizendo assim, ó, executar projeto. Você vai falar, mas não vai funcionar? Vai funcionar sim. Só que em alguns momentos a gente vai criar mais de uma classe no mesmo pacote. E se eu clicar em executar projeto, ele vai executar uma das classes e não a classe, não, eventualmente não, né? A classe que eu queira, ok? Então, não executem por aqui, porque se tiver um só, realmente ele vai executar, vai funcionar tranquilo. Agora, se tiver mais de uma classe, não, ok? Aí ele vai executar a principal e isso vai dar problema, ok? Então aqui não usem, quando a gente estiver falando de classes individuais, igual esse exemplo aqui, não use executar projeto. Como que eu faço então? Você pode clicar em Shift F6, ou então botão direito e executar arquivo, tá aqui, ó, o atalho. Shift F6, ok? Executa lá, vai aparecer aqui nessa janela de saída. Demora um pouquinho. Pronto, tá lá, nome, digito lá meu nome,
sei lá, a idade, vamos colocar aqui 18 anos, né? Beleza, tá lá, apareceu, ó, bacaninha, ok? Agora é o seguinte, vamos supor que eu fizesse alguma mudança ou quisesse reexecutar. Eu não preciso vir aqui de novo, ó, o Shift F6, vem aqui, ó, reexecutar. Ele vai executar novamente aqui, ó, certo? Pronto. Tá aí, ó. Só que aqui apareceu com um caractere estranho, né? Porque tem acento, tá? Mas isso aí é um outro detalhe que a gente pode resolver depois. Mas o fato é que eu queria mostrar como criar esse projeto, como criar uma classe, ok? E executá-la. Vamos fazer o seguinte, só para um detalhe aqui, vamos supor o seguinte, eu quero criar uma outra classe aqui, tá certo? Quero criar uma classe pessoas agora, né? Porque aqui o que acontece? Aqui eu só consigo fazer o cadastro de uma pessoa, né? Se eu quisesse mais uma pessoa, eu teria que fazer o quê? Ó? Pessoa, P2, alguma coisa assim, sei lá, pessoa, tá certo? E aí eu venho aqui de novo, P.nome, P.idade, a mesma coisa, tá? Pode ver aqui, ó, que vai funcionar, P.idade, nome, olha aí, ó, tá? Por quê? Porque P2 é um objeto da classe pessoa, mas o fato é que eu não consigo cadastrar mais de uma pessoa se eu não fizer isso. Agora, com esse novo objeto P2 aí, eu consigo cadastrar duas pessoas. Se fossem 40, eu teria que escrever essas linhas aqui 40 vezes, 500 vezes. Então não é assim que funciona, né? Porque senão ficaria impraticável. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu quero criar uma outra classe no mesmo projeto cadastro, tá certo? Dentro do mesmo pacote cadastro, clico com o botão direito, novo, e venho aqui. Classe Java, tá aqui, certo? Classe Java. E aqui eu vou escrever pessoas. Finalizar. Aí veja aqui, eu tenho pacote, cadastro, tem a classe lá, pessoas, legalzinho. Eu só não tenho aquele método main, né? Que no outro aparecia, aqui não apareceu. Isso aí é o seguinte, é que no NetBeans ele está definindo aqui a primeira classe como a principal, a primeira classe que você criou como a principal. E as outras secundárias, quer dizer, se eu for executar o projeto, como eu falei agora, né, agora há pouco, nessa setinha verde aqui, ele vai executar a classe pessoa e não pessoas, tá? Porque essa classe pessoas, ele está entendendo que está dependente de alguma forma dessa classe pessoa aqui. O fato é que eu não quero isso, essas classes são independentes, por isso que eu falei para você, não execute projeto, não por enquanto pelo menos, tá? Depois a gente vai ver no decorrer das nossas aulas que isso vai ser incrementado, ok? Bom, aqui eu não tenho o método main, o método principal. Eu posso escrever public static void main ou então psvm, um atalho, né? Mais tecla tab, tá certo? Então digitei psvm, pressionei a tecla tab e pronto. Agora eu posso escrever a minha classe pessoas, onde eu vou poder cadastrar mais de uma pessoa, tá certo? Isso então para a próxima aula aí, para a próxima videoaula, ok? Obrigado por enquanto, até mais.